A temporada do São Paulo começou no campeonato estadual. Nos 12 jogos da fase de grupos, o tricolor venceu 7 partidas, empatou 2 e perdeu 3. Encerrou essa fase com 23 pontos, tendo a terceira melhor campanha. Em seu grupo, o segundo colocado foi o Água Santa, e por isso os dois times se enfrentaram nas quartas de final. Após um jogo amarrado, a partida terminou em 0-0. Na decisão por pênaltis, o São Paulo foi derrotado. Era o fim do estadual para o São Paulo, como um vexame inaceitável. A próxima competição da lista é a Copa Sul-Americana. Na fase de grupos, dos 6 jogos disputados, o São Paulo venceu 5 e empatou 1. Somou ao todo 16 pontos e teve a melhor campanha dessa fase. Foi nesse grupo que o time se reencontrou com o Tigre. Também foi após a segunda partida que Ceni foi demitido, após uma vitória diante do Puerto Cabello. Nas oitavas, o São Paulo eliminou o São Lourenço, mesmo após perder a primeira partida. Com a vitória por 2-0, o São Paulo avançava na competição. Nas quartas de final, o adversário era a LDU, e o São Paulo mais uma vez não foi bem e acabou sendo eliminado. A próxima competição que vamos analisar é o Campeonato Brasileiro. A equipe teve grandes dificuldades para pontuar fora de casa e só conseguiu vencer uma partida na casa do adversário no final do campeonato. Apesar dessa dificuldade, o time não correu sérios riscos de ser rebaixado. Na verdade, se tivesse vencido fora de casa apenas os times que foram rebaixados, teria até brigado pelo título. O São Paulo terminou o Campeonato Brasileiro na 11ª posição. Foram 14 vitórias, 11 empates e 13 derrotas. Somou no total 53 pontos. Se você quer saber todo o desempenho do São Paulo no Campeonato Brasileiro da Era dos Pontos Corridos, é só assistir o vídeo especial que já fiz sobre esse tema. O link está no primeiro comentário fixado. Por fim, a competição que sei que todos estavam esperando. O grande destaque do ano, a Copa do Brasil. O time do Morumbi estreou na competição contra o Ituano na fase que antecede o mata-mata a partir das oitavas. E apesar da dificuldade do jogo em casa, no empate por 0-0, o time conseguiu vencer fora de casa com um gol de Rato. Nas oitavas, o São Paulo duelou diante do Sport e parecia que a classificação estava encaminhada com a vitória no primeiro jogo fora de casa, por 2-0. Ainda mais que no jogo de volta no Morumbi, o São Paulo ainda faria o terceiro gol no agregado. Mas o clube pernambucano foi para cima e o São Paulo deu bobeira. Foram 3 gols em casa, num verdadeiro apagão do time. A classificação que parecia certa agora seria decidida nos pênaltis. Só que dessa vez o São Paulo conseguiu ser melhor. Rafael defendeu o pênalti e o soberano, apesar do sufoco, passou de fase. Nas quartas de final, depois de um ano do confronto em 2022, São Paulo e Palmeiras novamente se enfrentavam na Copa do Brasil. Era a chance da revanche do clube alviverde, que ficou chorando e reclamando da arbitragem o ano inteiro após ter sido eliminado. O primeiro jogo foi no Morumbi. Apesar de dominar as ações, o São Paulo não conseguia furar o bloqueio palmeirense e conforme o tempo passava, o Palmeiras se fechava mais ainda. Na parte final do jogo, o Clube da Fé conseguiu abrir o placar num golaço de Rafinha, que fez seu primeiro gol com a camisa tricolor. Um gol muito parecido com o do Pablo Maia no Paulistão do ano passado. O São Paulo saía na frente do confronto. Na volta no Allianz, um Palmeiras agressivo foi para cima nos primeiros minutos, mas diferente dos últimos jogos lá, o São Paulo conseguiu se segurar e a intensidade do adversário diminuiu. Num lance que parecia morto pelo lado esquerdo, o Piquerez contou com a sorte e a falha do goleiro Rafael e abriu o placar. Na segunda etapa, o São Paulo iniciou melhor e aproveitou o momento, empatando a partida com um gol de Caio Paulista. O empate classificava o tricolor. O Palmeiras sentiu o gol e não conseguiu reagir. E na verdade o São Paulo quem teve as melhores chances e até chegou a fazer mais um gol que foi mal anulado. Mas no fim o São Paulo fechou o caixão e matou a partida. E o confronto, com o gol de David. Pela segunda vez seguida, o São Paulo eliminava o Palmeiras na Copa do Brasil, no Allianz Parque. Após um duelo com tanta rivalidade, o São Paulo não teve vida fácil e logo enfrentaria outro rival, o Corinthians. Na primeira partida, na casa do adversário, o São Paulo foi melhor, mas não conseguia fazer gols. Um chute de fora, o Corinthians conseguiu achar seu gol e abriu o placar.
O São Paulo, que era melhor na partida, não se abalou e logo respondeu com o Luciano, que deu um belo chute de fora da área e empatou a partida. E lógico, comemorou da melhor forma possível. E por levar amarelo ficou de fora do jogo de volta. Apesar do São Paulo controlar as ações, o Corinthians ainda achou outro gol, no lançamento de Murilo para Renato Augusto, que contou com a falha de Caio Paulista. Fim de jogo, 2-1 Corinthians. No jogo de volta, o Clube da Fé contou com a volta de Lucas Moura, que só não fez chover na partida. Uma recepção histórica e um Morumbi pulsante fizeram do Morumbi um palco perfeito para o São Paulo amassar o Corinthians. E foi isso que aconteceu. Logo no começo do jogo, o Wellington Rato cortou para a esquerda e 1-0 para o tricolor do Morumbi. E no primeiro tempo, após uma bela troca de passes, Lucas Moura aumentou a vantagem e com esse gol o São Paulo já conseguia se classificar. Infelizmente, o gol não foi de mão e não houve reembolso dos jogos que fomos prejudicados contra o time de Itaquera. O São Paulo teve várias chances de matar a partida, mas parou em Cássio, que fez um bom jogo. E vale destacar que mesmo com todo esse domínio do clube bem amado, o Corinthians quase achou um gol, mas Rafael deu uma de Rogério Ceni e fez um milagre. No fim não teve jeito, justiça foi feita e o time que melhor jogou a semifinal passou. O São Paulo enfim eliminava o Corinthians e voltava à final da Copa do Brasil após 23 anos. Afinal, um duelo para ninguém botar defeito. São Paulo e Flamengo, dois times que já vinham de 2 confrontos pela Copa do Brasil. Em 2020 o São Paulo foi melhor, em 2022 o Flamengo foi melhor. Era a hora de definir quem seria o campeão desses confrontos e do título de 2023. O palco do primeiro jogo foi o Maracanã, e milhares de São Paulinos estavam presentes e cantaram tão alto que calaram a imensa maioria flamenguista. O time correspondeu esse apoio e abriu o placar com Caleri. A primeira partida terminou assim, e o São Paulo estava muito perto de ser campeão. No jogo de volta, a maior festa que o Morumbi já viu nos últimos 15 anos. Um Morumbi lotado e ensurdecedor para empurrar a equipe rumo ao título inédito. Mas do outro lado havia uma equipe muito qualificada e que não havia se rendido. O Flamengo começou melhor a partida e por fim fez seu gol que empatava o duelo. Será que mais uma vez a festa e o título seriam adiados? Dessa vez não. Ainda no primeiro tempo, o São Paulo foi para cima e após a bola sobrar depois da cobrança de falta, Nestor fez um golaço, o gol mais importante da sua carreira, o gol mais importante do clube nos últimos 15 anos. Justamente um dos jogadores mais criticados fez o São Paulo estar com a taça nas mãos novamente. No segundo tempo, que durou uma eternidade, o São Paulo conseguiu se segurar e finalmente conquistou a Copa do Brasil, título que fez o clube se tornar o único campeão de tudo que já disputou. Assim, não faltava mais nada para a galeria do maior clube do Brasil. São Paulo, campeão da Copa do Brasil de 2023. Nesse ano tivemos altos e baixos e no fim, depois de longos anos sofrendo, fomos recompensados com esse título memorável. Eu gostaria de deixar registrado aqui meu agradecimento a todos vocês que estiveram presentes no canal nesse ano de 2023. Infelizmente, alguns já não estão mais entre nós. Eu quero dedicar esse vídeo a 2 pessoas. Primeiro, Reinaldo Paulino de Jesus. A prima dele entrou em contato na página do canal lá no Instagram e perguntou se seria possível deixar essa lembrança registrada para ele. Ele era um torcedor fanático pelo São Paulo e estava na fila de transplante. Faleceu no dia 8 de novembro. A segunda pessoa que eu quero mencionar é Rafael Garcia, que tinha 32 anos. Ele tinha deficiência auditiva e foi encontrado caído com ferimento na cabeça em via próxima ao estádio do Morumbi, na final da Copa do Brasil. Esse vídeo é dedicado aos dois, como símbolo de todos que nos deixaram. Então eu quero deixar um forte abraço para os familiares, dizer que eu sinto muito por essas perdas e tenho certeza que estão fazendo muita falta. Por isso que Deus possa estar fortalecendo a todos vocês.
Para terminar o vídeo, gostaria de mais uma vez agradecer a todos e que ano que vem possamos ter ainda mais alegrias, usando do futebol para fazer amizades e não inimizades, mesmo com os rivais que compartilham da mesma paixão que temos pelo futebol e por seus clubes. Esse era o vídeo de hoje, um grande abraço a todos, um bom final de ano para todo mundo e até ano que vem.